Ao governador Rodrigo Hollenberg. Na sequência, assistiremos à apresentação do artista. Por favor. Muito obrigado, prezado amigo deputado Tadeu Alencar, que preside essa sessão, quem cumprimento nesse momento. Cumprimento também a senadora Lídice da Mata, também proponente dessa sessão. Cumprimento dona Ana Reis, ministra Ana Reis, uma alegria muito grande tê-la aqui, ministra Ana Reis. Nosso querido, sempre senador Pedro Simon, essa referência da política brasileira, uma imensa alegria poder reencontrá-lo nessa data. Nosso querido governador Paulo Câmara, em nome de quem cumprimento toda a população de Pernambuco, prezado amigo também Geraldo Júlio, prefeito de Recife, cumprimento Carlos Siqueira, presidente do PSB, Renato Casagrande, representando a Fundação João Mangabeira. Parabenizo a Fundação João Mangabeira pela belíssima exposição. Renato, faço em seu nome e no nome da minha companheira Márcia, realmente a exposição ficou muito bonita. Cumprimento os familiares do doutor Miguel Arraes aqui, Carmen, Marcos Arraes, Antônio Campos, Elisa Arraes, João Campos, Luiz Felipe Arraes. Cumprimento todas as deputadas e deputados, todas as senadoras e senadores, todos aqui que nos honram com suas presenças. Eu peço licença, presidente, para fazer um depoimento mais descontraído. Não vou fazer um pronunciamento, vários já fizeram, outros vão fazer, e certamente fizeram muito melhor do que eu faria, no sentido de pontuar a importância histórica de Miguel Arraes. Mas eu vou aqui revelar alguns acontecimentos pitorescos da minha relação com Miguel Arraes, que, no meu entendimento, revelam uma profunda compreensão que Miguel Arraes tinha da alma do povo. Uma certa vez, salvo engano, em 1998, eu iria ser candidato a deputado distrital e estava em Recife e passei à frente do Palácio do Governo e me deu a ideia de subir e ver se Miguel Arraes me receberia. Eu já era da executiva do partido, representando a juventude, e subi no palácio, ver o gabinete do Arraes, e ele me recebeu com muito bom humor. Ele estava muito bem humorado, me recebeu rapidamente, com um cachimbo na mão, e uma frase que é muito característica do Arraes, quando ele vai iniciar uma conversa, ele mandou eu sentar e perguntou: "O que é que há, rapaz?" E aí eu disse a ele que eu estava ali porque eu ia ser candidato a deputado distrital e tinha ido me aconselhar com ele. Eu perguntei: "Doutor Arraes, que conselho o senhor daria a um candidato a deputado distrital?" Ele, no primeiro momento, ele brincou. Ele falou: "Quem sou eu para dar conselho?" com aquela sua voz característica, aquela voz embargada. E eu disse: "O senhor é uma referência para todos nós. O senhor é um político vitorioso, é uma referência para a esquerda brasileira." Ele então tossiu aquela sua tosse também bastante característica, bateu o cachimbo assim na mesa e disse para mim: "Meu filho, campanha para ser vitoriosa tem que ter bêbado e doido." Eu falei: "Não, doutor Arraes, eu estou falando sério." E ele, com muita seriedade, ele falou assim: "É verdade, eu estou falando sério. Se não pegar no coração dos bêbados e dos loucos, é porque não pegou no coração do povo." Eu saí dali com toda franqueza, falei: "Bom, doutor Arraes está gagá, passou." E quando depois eu tive a oportunidade de conhecer o Joãozinho 30, e o Joãozinho 30 me deu a ideia de fazer um bonecão que se tornou característico das minhas campanhas aqui em Brasília, um bonecão muito bem feito por um artista da escola de samba, e eu me lembro que no dia que eu fui inaugurar esse bonecão na plataforma superior da rodoviária, com a orquestra de frevo do Galinho de Brasília, aqui, e de repente, não sei de onde, quando os primeiros acordes de frevo começaram, surgiu um tanto de bêbado e um tanto de doido, abraçando esse boneco e vindo me abraçar, e eu lembrei daquela frase do Arraes, e eu percebi naquele momento que o que o Arraes tinha me dito, e nessa eleição eu fui o 5º deputado distrital mais votado de Brasília. Posteriormente eu comecei a perceber nos comícios, os comícios vitoriosos sempre, a presença dessas figuras.
Quando eu tive a oportunidade, posteriormente, de assumir a Secretaria de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu fui me aconselhar com o Miguel Arraes. E ele pediu para eu ver o que tinha na secretaria, eu disse o que tinha, e ele disse: você vai visitar 4 cidades, Toritama, em Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe, também em Pernambuco, Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, e São Bento, na Paraíba. E eu fui visitar essas 4 cidades. O que essas cidades têm em comum? Todas elas são muito intensivas em trabalhos feitos pela população, e a maioria delas por trabalhos realizados por mulheres. Toritama, em Pernambuco, com indústrias caseiras, produz 15% do jeans brasileiro. Santa Cruz do Capibaribe tem aquelas cooperativas de facção, onde 400, 500 mulheres trabalham juntas, produzindo ali peças, bermudas, camisetas, e recebem por produção, por peça produzida. Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, quando teve a quebra da indústria do algodão, em função do bicudo, em função da liberação das importações, tinha um arranjo produtivo de algodoeiro e Americana, em São Paulo, que utilizava aqueles teares manuais de lançadeira, que ficaram obsoletos, ficaram sucatas, e uma pessoa foi lá, começou a comprar aqueles teares manuais de lançadeira, levou para o Jardim de Piranhas, e praticamente todas as casas trabalhavam com aqueles teares, produzindo panos, ficavam alvejando aqui naqueles varais, quando estavam sendo tingidos, e a cidade toda empregada. E São Bento, na Paraíba, utilizava esses panos para produzir redes e também fábricas de bonés. Essas redes que a gente vê vendendo nas ruas, grande parte delas são produzidas em São Bento, na Paraíba. Aquilo me impressionou bastante. Quando eu retornei, Miguel Arraes me chamou para uma conversa e fomos conversar, e ele me disse que a sugestão que ele daria para trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia, na área de inclusão social, era poder trabalhar tecnologias sociais que aproveitassem muito a mão de obra das pessoas, aquilo que as pessoas já sabiam fazer, e entrando com design, entrando com técnicas de gestão e ao mesmo tempo de venda desses produtos. E ele me disse uma coisa que eu jamais esqueci: e trabalhando prioritariamente com as mulheres, porque quando você investe nas mulheres, a capacidade de inclusão social é muito maior. A mulher, quando ela recebe o dinheiro, ela investe na família, ela investe nos filhos, ela investe na casa, e portanto ela produz uma distribuição de renda muito maior. E assim eu procurei fazer no Ministério da Ciência e Tecnologia. Apoiamos naquele momento mais de 100 cooperativas de costureiras, de bordadeiras, de crocheteiras, e realmente eu percebi um movimento de inclusão social muito grande, de empoderamento das mulheres muito grande. Mas ao mesmo tempo, esse Miguel Arraes, que conhecia com profundidade a alma do povo, ele tinha uma visão de futuro que me impressionava. Dr. Arraes, já com a idade bastante avançada, quando Eduardo Campos assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu tive a honra de trabalhar com Eduardo, saudoso Eduardo, no Ministério da Ciência e Tecnologia. A escolha do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era desprezado por vários partidos, foi uma escolha de Miguel Arraes, que tinha essa visão de futuro, da necessidade do país, por um lado, desenvolver essas tecnologias sociais que aproveitavam muito o conhecimento do povo, intensivas em trabalho, mas também desenvolver aquelas tecnologias que estão na fronteira do conhecimento. Ele tinha essa percepção muito clara da necessidade de investir em tecnologia, e eu me lembro de um discurso do Arraes no Congresso Nacional do PSB, que ele dizia que um dos grandes desafios do nosso país era unir o conhecimento produzido na academia com o conhecimento produzido pelo povo, essa interação entre a academia e entre a população. Portanto, neste momento tão difícil da vida nacional, eu invoco Arraes. Eu tenho, no meu gabinete, eu tenho uma foto do Miguel Arraes, tenho uma foto de algumas figuras que são muito simbólicas para mim, o Miguel Arraes é um deles, e tenho uma saudade imensa, porque tive esse privilégio, nos
nos últimos anos da vida do Arraes, de compartilhar alguns momentos muito agradáveis com Miguel Arraes e a sua sabedoria. Uma sabedoria que faz muita falta num momento como esse. Eu não conheci, em toda a minha trajetória política, ninguém tão fortemente vinculado com o povo, e que eu diria que Miguel Arraes viveu uma vida em comunhão com o povo. E eu me lembro que um dos momentos marcantes foi esse filme Viva Arraes, foi feito por um ex-cunhado meu, Armando Lacerda, e eu me lembro muito como que significou para mim aquele filme Viva Arraes, Arraes está aí, e eu concluiria meu discurso dizendo que Arraes está aqui. Muito obrigado.